Bom dia! Como vocês estão? Tarará. Segunda-feira, sua linda, chega junto. Nós vamos começar essa semana e hoje nós estamos aqui. Ritinha, bom dia, bem-vinda, meu bem. Nós estamos aqui para falar sobre autogestão emocional. É um tema que eu vou desenvolver essa semana inteira. Nós vamos falar essa semana inteira sobre autogestão emocional. E enquanto a galera vai chegando, eu queria saber como é que vocês estão, como é que vocês passaram o fim de semana, como é que foi aí esse sábado e domingo, hein, cheirosas? Conte pra mim. Bom dia, Vaval, Cleide, que bom que vocês estão aqui. Contem pra mim como é que foi aí o seu fim de semana, foi legal, good vibes? Como é que foi aí pra você? Me diga, como é que vocês estão? Contem para mim. Gente, olha, hoje, saudosa eu estou aqui com minha canequinha do Terapeuta Master, não é? Terapeuta Master está aqui pra gente botar pra quebrar aqui num calorzinho, esquentando aqui um pouquinho, tomando um cappuccinozinho, né? Nessa manhã. 6h30 da manhã do Brasil, 10h30 da manhã de Portugal e estamos juntinhas aqui para trazer mais um Meditando com a Gel, né? E trazendo aqui a nossa saudosa canequinha do Terapeuta Master, que eu ganhei com tanto carinho das alunas que enviaram aqui para Portugal. Então hoje eu tô tomando um cappuccino gostoso aqui nessa caneca, matando as saudades desse curso que foi tão legal. Bom dia, Shirloca! Vocês estão acordada ou vocês estão dormindo ainda? Por quê, gente? Porque a gente tem que entrar aqui, ó, com o pé na porta, dando bom dia, né, para essa semana incrível, para que a gente possa se predispor a uma semana prazerosa, tranquila, com energia, né, com foco e principalmente com muito prazer, né, tendo muito prazer no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas ações diárias, no nosso fazer, né, seja lavando a louça, seja dando um jeitinho na casa, seja lavando um cabelo gostoso, fazendo uma espuminha, secando esse cabelo, né? Eu não sei o que é que você vai fazer com a sua semana, mas eu estou disposta a fazer dela uma semana engrandecedora para o meu espírito. A Val falou, fim de semana normal, nada de nível, nada de novo ou nada de aniversário. Porque aí na tua casa, né, Val, toda semana tem um aniversário. É muita gente. A Rita falou, meu sábado foi maravilhoso, ontem descansei. Que bom, mulher. Que bom, que delícia, você merece, você trabalha muito. E, gente, deixa eu colocar minha musiquinha aqui que eu gosto, né? Gosto dessa paz. De novo. Ah, ok, nada de novo, tá bom. Mas, né, a gente não precisa de... É isso que eu tava falando. Não necessita de termos coisas extraordinárias, né, pra nossa felicidade. Muito ao contrário. O bacana é a gente estar satisfeito com o nosso dia a dia normal, com a nossa vida, com aquilo que nós temos de fato disponível ali pra gente, né? Que é a nossa família, que é curtir. Eu fiz esse trabalho interno esse fim de semana, né? De falar com meu marido, vamos curtir, né? Vamos curtir tudo. Vamos curtir o mercado, vamos curtir um passeio em Aveiro que a gente sempre vai pra lá, vamos curtir o sol, né? Vamos curtir. Ontem, gente, vocês não têm noção, o Bud, vocês sabem que o Budinho não é paraplégico, né? Então a gente faz os curativos nele, que ele fica andando. Ontem a gente chegou, ele tinha feito um monte de sujeira e passou por cima da sujeira, misturado com terra. Quando a gente foi ver, ele tava com um monte de pulga, que eu não sei onde foi que ele se enfiou, que tinha um monte de pulga pulando no popô dele. A gente teve que tirar curativo e botar ele debaixo Isso quase 10 horas da noite, gente. Aí lava o Bud, não sei o quê. E a gente ficou de boa, né? Então são as pequenas coisas que a gente ficou rindo,
e em vez de se aborrecer porque estava tudo sujo. E a gente foi fazer junto, ele segurando o Bud, eu lavando o Bud, as pulgas pulando na minha cara e a gente resolvendo ali juntinho, né? Tentando trazer uma coisa que poderia ser estressante, né? E transformar isso numa coisa gostosa do nosso dia a dia, pra gente estar junto. Enfim, essa questão de compreender, nós falamos muito disso também ontem, conversamos sobre várias coisas, né? Que tem a ver com a gestão emocional, que a gente vai falar hoje. Às vezes a gente tá tão sensibilizado que o outro fala uma coisa pra gente e a gente já começa a se defender. A gente já entra no modo, né, defesa ou ataque. Então, ontem eu fiz um comentário com meu marido, eu falei, olha, tá vendo? Isso aconteceu. É um mecanismo que a gente tem aqui e tal. E aí ele já começou a ficar bravo e começou a se defender. E eu conversei com ele, falei, amor, presta atenção. Eu tô falando disso porque isso é um software que tá instalado. A gente funciona assim e isso tá desgastante. E ele foi muito legal porque ele falou assim, eu tô entendendo. Eu falei, você percebe que isso é um mecanismo, que se esse mecanismo continuar a acontecer, isso não é legal pra gente? E aí ele falou assim, eu tô entendendo. E, gente, foi a primeira vez que eu realmente percebi que a gente conseguiu ter uma conversa mais tranquila. E tem dois fatores isso. Eu soltei. Eu falei assim, eu vou falar o que eu preciso falar, mas eu não vou tentar não ficar me sentindo tão lesada com isso. Eu vou tentar falar com amor para mostrar para ele que isso está prejudicando a nós dois, a qualidade da nossa relação, não que está prejudicando a mim. Porque no fundo a gente acaba falando às vezes de uma coisa que é certa, mas a gente se coloca como foco, né? Então, se colocando como foco, o outro tenta se defender porque o outro não quer estar te fazendo mal, né? E aí eu tentei trazer uma visão diferente. Eu digo, olha quanto isso atrapalha a nós dois, a nossa relação e a qualidade do nosso dia, né? E aí eu senti que por eu largar um pouco essa necessidade de controlar, mas podendo conversar e não me sentindo tão lesada, a gente conseguiu chegar num consenso. E o que isso tem a ver, gente? Isso tem a ver com uma coisa chamada coeficiente emocional, né? Então, quanto mais eu vou amadurecendo, mais eu vou tendo um coeficiente emocional alto. E esse coeficiente emocional alto, ele está completamente ligado com aquelas frequências que a gente estava falando em Hertz, que é passar da neutralidade, passar ali do orgulho, da coragem, para entrar num processo de neutralidade. Porque é preciso ter coragem para dizer uma coisa que você não gosta. Mas a neutralidade, a tentativa de entrar num processo de neutralidade é o que vai trazer para outra pessoa que está te ouvindo uma sensação de não julgamento. A Val colocou, vou trazer mais leveza para minha semana. Tô na sala de espera do laboratório ouvindo esse meditando, sem pesar, pensar à espera. Sem pesar à espera. Ótimo, é isso. É a gente usar a nossa inteligência emocional, né? Tentar colocá-la num coeficiente mais alto. E isso tem a ver com aquelas frequências que a gente está falando, que é começar a vibrar todo o nosso corpo numa frequência maior que 250 Hz, para a gente começar a experimentar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se dão aí a partir desse conhecimento, dessa neutralidade, de sair da dualidade do bem e do mal, do feio e do bonito, né? Do certo e do errado, do quem tem razão, do quem não tem razão. E o coeficiente emocional, ele sobe a partir desse não julgamento, desse lugar de neutralidade. E para iniciar o nosso processo aqui de falar sobre gestão da emoção, antes de mais nada eu quero tirar uma frasezinha para nós, não é? Vamos tirar uma frase? Vamos pegar aqui, pegamos os livrinhos, vamos lá. Eu vou tirar uma frase aqui pra gente. Um beijo pra vocês. Um beijo bem gostoso. Então vamos lá.
Eu vou abrir o que, gente? Vou abrir o oráculo mágico. Vamos ver o que ele tem para nos dizer, né? E vamos desmistificar, gente. Não tem nada de mágico isso aqui não, né? Isso é sintonia. Tem frases aqui, eu vou me sintonizar. A minha mente se sintoniza, a minha mente, né? Que é um presente dado, né? De Deus para mim. E aí eu vou então sintonizar para ver uma frase gostosa para nos contar algo. Vamos ver aqui. Olha que show. Tá dizendo aqui, ó, gente. Eita, peraí. Não penses em demasia. Não penses em demasia. Tá falando aqui, ó. Não penses em demasia. Então, o que eu te convido a fazer nessa manhã? Abre, né, a sua escuta, deixa entrar o que eu vou falar, tenta não ficar debatendo, né, e tenta se olhar nesse processo, tá? Então não penses em demasia. Ao pensar em demasia, às vezes a gente julga em demasia, né? Então, nesse processo de autogestão emocional, a gente começa então a entender que tem que ter aí um equilíbrio entre os 3 cérebros que nós temos. E eu vou falar um pouquinho disso agora, bem rapidinho, só para uma introdução. Nós temos desenvolvido hoje, né, 3 cérebros muito importantes. Eu não vou entrar muito em detalhe na parte biológica, né, a parte fisiológica, mas a gente vai entender, eu acho que muitas de vocês já têm esse conceito, e vamos tentar entender pra gente como é que a gente aumenta esse coeficiente emocional, tá bem? Então vamos lá. O cérebro reptiliano, segundo a psicologia evolutiva, é o nosso cérebro que se desenvolveu há milhões de anos, né? Tendo como pressuposto, tá? Essa parte aqui debaixo do nosso cérebro, que é a nossa parte mais antiga de desenvolvimento, chama reptiliana, né? Por ser mais primitiva. É muito parecida com o cérebro de um réptil, então por isso que chama reptiliana, tá? Tem nada a ver com esse pessoal aí que fala de reptilianos, nada a ver não, tá? É só porque é uma estrutura cerebral que lembra um pouco o cérebro, em termos de formato e tudo mais, dos répteis, tá bem? Então, vamos lá. Tendo como essa parte, né, do cérebro que acaba entrando em contrapartida com a parte mais recente, que é o neocórtex, que eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Esse cérebro, ele é responsável pelo nosso estado de alerta e tem como resposta a nossa luta e nossa fuga. A gente já falou bastante disso. É o cérebro que nos força a reagir rapidamente. O problema do nosso cérebro reptiliano é que, como já não temos tantos predadores à solta, ele dispara com pouca precisão, porque esse cérebro foi muito importante, né, ao longo dos milhares de anos da evolução da humanidade, para preservar a espécie, porque nós vivíamos num mundo, né, onde havia muito mais perigos nessa questão dos animais selvagens. Então esse cérebro foi o primeiro cérebro a ser desenvolvido para a preservação da espécie humana. Então, não existem mais muitos predadores à solta, ele acaba disparando com pouca precisão, visto que o cérebro reptiliano, ele tende a sempre acreditar na pior hipótese. Então, esse é o grande lance da nossa conexão com a nossa negatividade. E essa negatividade está ligada, então, o que, gente? Com essa parte nossa mais animal, mais instintiva. Quando a gente fala dos instintos humanos, estão ligados à nossa sobrevivência, tá? Então, esse era um traço perfeito para manter os nossos antepassados vivos, né? Mas hoje ela não é tão útil. Hoje seria muito mais interessante que a gente tivesse mais ativo ou só o neocórtex, que a gente já vai explicar o que é. Aliás, eu já vou dizer rapidamente, né? O neocórtex é a nossa parte racional. Então eu não precisaria, se eu tenho a razão, se eu tenho o conhecimento dos fatos, eu não preciso entrar em modo luta ou fuga, né? Eu conseguiria analisar as coisas e
agir. Mas esse cérebro reptiliano tem essa função de quando nós estamos em extremo perigo, quando nós estamos sendo ameaçados. O problema dele é que ele, hoje em dia, ele é engatilhado de forma imprecisa. Então, por isso que tantos ataques de pânico, tantas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, por conta dessa instabilidade do cérebro reptiliano. Depois a gente tem o cérebro límbico, ou o que a gente pode chamar do cérebro emocional, né? Então, essa parte do cérebro tem esse nome, inclusive, de límbico, porque é como se fosse uma orla, né? Uma beirinha, por isso que é o limbus, é a parte da orla. Essa área do cérebro progride através das ligações afetivas, sendo o nosso suporte do equilíbrio emocional, da intimidade, dos relacionamentos. É a forma como nos ligamos ao outro e é onde a gente determina essa ligação de afetividade com o outro e conosco mesmos. Então, quando a gente está falando de dependência emocional, nós estamos falando dos mecanismos que nós criamos automáticos nesse cérebro, né? Que é esse cérebro das emoções, tá bem? Para você ter uma ideia do poder do límbico, né? A gente pode perceber, inclusive, algumas questões da nossa intuição ligadas ao nosso comportamento emocional, quando a nossa intuição fica embotada, né, pelos automatismos emocionais que nós criamos, pelos nossos vícios emocionais. Então, quando você fala assim, nossa, eu não consigo dormir se eu não botar a música tal para dormir, isso é um vício emocional, tá? Isso tá ligado com a forma como o seu cérebro límbico está processando todas as imagens e mensagens emocionais e relacionais que você tem vivido, tá? Então, essa é uma parte que gera muito estresse na gente, né? Esse cérebro emocional, principalmente quando esse cérebro emocional começa a gerar dependências emocionais, codependência e dependência emocional, e a gente já falou bastante disso. E aí também diz aqui, ó, muitas das intuições que temos são mensagens do nosso cérebro que transmite pelo nosso radar da consciência. Apesar de ainda não conseguirmos racionalizar, né, essas intuições, a gente consegue detectar que tem algo errado. E é nesse cérebro, no cérebro límbico, que nós acionamos então essa questão. E também é no cérebro límbico que nós fazemos as nossas conexões espirituais, ok? Então é um lugar onde eu vou lidar com as minhas emoções mais baixas e vou lidar também com as minhas emoções mais espirituais. É no cérebro límbico que se processa, inclusive, a nossa conexão com a espiritualidade, tá? Quando você está fazendo uma oração, quando você está fazendo uma meditação, ele funciona aí nesse cérebro. O terceiro cérebro que a gente estava falando, que é o neocórtex, ele fica no nosso córtex pré-frontal, é o grande supervisor do cérebro emocional, tá? Então, ele é a parte da nossa razão, então, e foi desenvolvido a partir da evolução das áreas emocionais, tá? Então, o neocórtex, ele é uma conjunção perfeita entre a relação pensamento e sentimento. Lembra que a gente falou ontem disso? Que a minha percepção, ontem não, sexta, a minha percepção do mundo se dá através da junção do meu pensamento e do meu sentimento. Então, quanto mais eu consigo compreender como eu sinto e penso, e eu consigo, então, desenvolver essa percepção de uma maneira mais neutra, mais elevada, mais equilibrada, mais eu estou desenvolvendo o meu cérebro racional, que o cérebro racional, na verdade, já tem esse componente trazendo junto. A gente não separa a razão da emoção. É como se fosse o nosso cérebro racional, ele é como se fosse ele é uma transmigração, ele é uma evolução do meu cérebro emocional. Então, dentro do meu cérebro racional também existe a gestão do que eu sinto. Eu faço a gestão do que eu sinto dentro desse cérebro, né, racional. Então, é o pensar e o sentir juntos, trazendo uma percepção de mundo, tá? Então, ele é o grande supervisor das emoções.
Portanto, não somos apenas seres racionais, somos primeiro seres emocionais. Então, essa razão, ela é desenvolvida a partir da emoção. É por isso que dentro ali da escala de Hawkins, a razão é uma frequência altíssima. Eu acho que está na faixa dos 400 ou 500 Hz, se eu não me engano. Por quê? Porque sem a razão eu não consigo amar. Sem sentir, sem ter essa percepção de razão. Deixa eu achar aqui. Não sei onde que eu enfiei. Gente, é tanto livro. Ah, já achei, gente. Já achei. Peraí. Ó o barulho dos livros caindo no chão. Eita, Jesus. Ó. Então, vamos pegar aqui na tabela de Hawkins pra gente ver a frequência direitinho, tá? A razão é 400 Hz. É a sabedoria. Acima da razão é o amor. Entende? Porque o amor também não é um sentimento. Amor é uma frequência. É uma frequência de não julgamento. O que a gente muitas vezes chama de amor é apego. O que a gente chama de amor é dependência, né? E isso não é amor. Isso é medo, isso é sofrimento, isso é querer estar ali colado no outro, é desejo, né? O desejo tá em 125 Hz, é necessidade, é escravidão. Então muito daquilo que a gente chama de amor não é amor, gente, é escravidão. É necessidade, é desejo, tá? Então, para eu chegar a sentir o amor, frequenciar esse amor, eu preciso sair desse lugar, né? De julgamento, do que é bom para mim, o que é bom para mim, mimimi, o que é meu, minha necessidade. Eu preciso abrir mão dessa necessidade para eu vibrar nessa frequência de neutralidade, para eu ir saindo, né, do cérebro reptiliano, desenvolvendo o meu cérebro límbico, né, que é a gestão das minhas emoções, caminhando então para o desenvolvimento desse cérebro, desse novo cérebro que está no neocórtex, né, que é o nosso cérebro racional, que é um desenvolvimento desse cérebro emocional, tá? Então, dentro desse cérebro emocional, eu sinto, penso, encontro uma percepção do mundo e é nesse cérebro, no neocórtex, que a gente vai fazer isso. Tá claro para você? Ficou claro? Deu para vocês entenderem isso aí que eu tô trazendo? Gente, tá legal a informação? Vocês estão curtindo? Fala um pouquinho aí comigo. Eu gosto dessa interação com vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Vou tomar um chazinho aqui, né? Vocês sabem que isso aqui não é vinho, né, gente? É a kombucha, né? Então, vamos lá. Então, dentro dessa percepção do que a gente estava falando, né? A gente vai percebendo que as nossas reações emocionais podem e devem ser elaboradas no nosso cérebro racional. A nossa razão existe, né, para ajudar a equalizar o nosso cérebro emocional, aumentando o nosso coeficiente emocional, fazendo com que a gente tenha mais capacidades, né, de gerir e gestar novas e boas emoções para a nossa qualidade de vida, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais uma coisinha que eu quero trazer para vocês. Essa frase eu achei muito legal. Trazendo uma frase de Van Gogh para vocês, que diz o seguinte: não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães das nossas vidas. Nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos. Vicente Van Gogh. De que cérebro Van Gogh está falando aqui, né? Ele está falando justamente desse cérebro límbico, que é bateu, levou. Sentiu, respondeu. A gente tá ali nesse lugar de eu sinto e ponto. Eu sinto e boto para fora. Eu não tenho o poder de elaborar, o poder de pensar sobre aquilo. Eu só vou reagindo conforme aquilo que eu vou sentindo. E ao obedecermos sem nos apercebermos as nossas emoções, nós ficamos escravos das nossas emoções. É por isso que ao aumentar o nosso nível de consciência, né? E eu não gosto de falar que a consciência é espiritual, porque eu acho que tudo é espiritual, é aumentarmos o nosso nível de consciência enquanto seres, né? Enquanto humanos, enquanto espíritos, enquanto almas, enquanto seres viventes na Terra, em todas as dimensões. Quando nós fazemos isso, nós paramos de obedecer automaticamente, sem perceber, né, aquilo que nos acontece.
E como que isso se dá? Existe um caminho nesse lugar emocional. E quer anotar? Anota aí. Anota, porque isso aqui, gente, é para sair daqui trabalhando em cima e compreendendo um pouquinho mais sobre você. Esse conteúdo que eu tô dando aqui, gente, é um pequeno spoiler do nosso Cura 360. São assuntos que nós vamos ver com um pouquinho mais de profundidade lá, tá? E dentro lá do Cura 360, você vai testar todas essas questões em você, porque a gente vai trazer sempre coisas práticas, né? Então, dentro disso, o que a gente pode dizer? Primeiro, muitas pessoas não sabem nem dar nome às suas emoções. Lembra que eu falei isso pra vocês, que eu tenho um paciente aqui em Portugal, que eu pergunto pra ele, como é que você tá se sentindo? Não sei. Ele não sabe. Aí eu tenho que perguntar, mas é uma emoção boa ou uma emoção má? Isso aí ele sabe. Ele sabe se está se sentindo bem ou se está se sentindo mal. Mas ele não sabe o que está sentindo. E aí eu tive que pegar o que, gente? Isso aqui é uma ferramenta, tá? Que vocês também podem ter, tanto para as suas crianças, né? Quanto para conversar com alguém que tem essa dificuldade. Esse livro aqui tem no Brasil, tá? Eu sei que tem porque eu já indiquei. Chama Emocionário, tá? Esse livro aqui eu não sei de que, acho que são diversos autores, tá bem? E é da Rosa Colado Caracouza, tá bem? E aí, olha aqui que legal. Aqui existe como se fosse uma trilha de emoções. E aqui são histórias que vão ensinando, né? O que é ternura? Ternura é diferente, né, de amor. Amor é diferente de ódio. Ódio é diferente de ira, tá? Então aqui eles vão trazendo as nuances das emoções, né? Para que a pessoa comece a aprender a nomear as suas emoções. Isso aqui é um alfabetismo emocional. E muitos de nós não consegue dar nome ao que está sentindo. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei se eu estou com raiva, eu não sei se eu estou com ciúme, eu não sei se eu estou com inveja, eu não sei o que eu estou sentindo. Então, a primeira coisa no desenvolvimento desse cérebro límbico é a gente começar a aprender a compreender e a dar nome àquilo que a gente sente. E isso é uma coisa que algumas pessoas têm essa habilidade, outras pessoas não. Então, uma das formas de você tentar identificar é prestar atenção no seu corpo. É prestar atenção em como você está respirando. É tentar prestar atenção se você se encolhe todo, ou se você se expande e vai para frente, ou se você fica tenso, se o seu olho abre, se você está esbugalhado, ou se você está muito quietinho, se você se sente mais molinho. Então todas essas nuances das nossas emoções, elas vão transparecer no nosso corpo físico, né? Se eu estou alegre, o meu rosto se transfigura. Se eu estou triste, o meu rosto também se transfigura. Conhecer o seu próprio corpo, conhecer as suas manifestações corporais, compreender os comportamentos de base daquelas sensações e emoções, tá? Então, eu posso ser uma pessoa com dificuldade de identificar, eu vou chamar isso de uma pessoa com coeficiente emocional baixo ou reduzido, e uma pessoa que tem essa capacidade de se ver, de se reconhecer, eu posso dizer que é uma pessoa com um coeficiente emocional alto, né, ou médio, enfim, elevado, tá? Mas o que eu queria trazer para cá para você é, uma das coisas mais importantes é você conhecer os seus gatilhos emocionais. Alguém aqui já ouviu falar em gatilhos emocionais? Se você já ouviu falar, coloca eu. Coloca aí. Eu já sei, entendo, sei o que é um gatilho emocional. Coloca aí, gente. Bora, eu quero saber se você já sabe o que é um gatilho emocional, se você já percebeu os seus gatilhos emocionais. Vai aí pra eu dar uma respirada, né? Porque a pessoa fala sem nem fazer vírgula, né? Tá precisando falar mais devagar. Peraí, vamos tomar aqui um cappuccino. Gatilhos emocionais. Você sabe o que é? Consegue perceber os seus? Fafá disse que sim. Ela já sabe e consegue perceber. Eu sei o que é. Eu percebo, beleza.
importante que a gente saiba o que são gatilhos emocionais, porque são os gatilhos emocionais que nos levam para o fundo do poço do cérebro límbico, né? São os gatilhos emocionais que disparam em nós as emoções e onde, se nós não temos noção desses gatilhos, nós vamos sempre nos colocar nas mesmas situações, os gatilhos vão acontecer, você vai se ver de novo naquela situação, se descompensando por aqueles mesmos motivos e uau! E aí como é que você sai disso? Complexo, né? Bem difícil. Porém, contudo, todavia, nada como um pouquinho de autoconhecimento. Então vamos lá. Conhece teus gatilhos emocionais. Não quero estar à mercê das minhas emoções. Quero usá-las, aproveitá-las e dominá-las. Oscar Wilde. Então, vamos aprender com esse cara. Primeiro a gente tem o Van Gogh, né? Que é um cara genial, um artista completamente ligado ali na produção de arte, mas foi um cara com sérios problemas, né, de saúde mental, ao ponto dele mesmo ter cortado sua própria orelha, né, num surto psicótico. E aí, olha a frase dele, vamos ver a diferença? A frase do Van Gogh, como eu falei, é: não vamos esquecer que as emoções são grandes capitães das nossas vidas, nós obedecemos-lhes sem nos apercebermos. O Van Gogh não tinha, talvez, um coeficiente emocional alto. Ele era dominado pelas suas próprias emoções. Isso fazia dele também um grande artista, porque ao ser dominado pelas emoções, ele jogava tudo na arte e trazia para nós aquelas grandes obras de arte. Ele poderia ter feito do mesmo jeito, ok? Ele talvez tivesse sofrido menos, mas quem somos nós para estar aqui, né, tentando entender como seria essa manifestação? Mas o que eu quero te dizer é que ele pode ter sido um grande artista, mas ele teve muito sofrimento, né? Será que vale a pena? Será que a gente está aqui para sofrer? Será que a gente está aqui para ok, vamos deixar um legado, mas vamos ter uma vida ruim? Vamos ter uma vida de sofrimento? Eu não quero isso para mim. Eu quero conseguir evoluir ao ponto de deixar um legado, de deixar uma marca, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa feliz. E essa felicidade está o quê? Nesse equilíbrio, nesse desenvolvimento do meu neocórtex, desse novo cérebro que é capaz de gerir sentimento e pensamento, né? Criando função para esse sentimento e esse pensamento, criando uma percepção e usando um coeficiente autoemocional, eu posso olhar para uma percepção e dizer assim: essa percepção não é boa. Essa percepção não é boa, mas eu posso olhar para isso e transformar esse gatilho. E agora eu vou te dar um exemplo, Fafá, de como trabalhar em cima do gatilho, tá? A gente vai dar um exemplo aqui bem legal, tá? Então vamos lá. Todos nós conhecemos as situações e as pessoas que nos fazem transbordar, que nos fazem ferver. Você já sabe. Você já sabe o que é que a sua filha, ou o seu filho, ou o seu marido vai te dizer que vai fazer tua tampa da panela pular. Você já sabe qual é a situação no trabalho, alguma coisa que alguém vai falar ou vai fazer, que vai fazer tua panela pular, tua tampa da panela explodir. Dificilmente você não sabe. O que acontece é que a cada explosão e a cada situação que acontece, você deseja que as coisas se resolvam magicamente. Você deseja que esse gatilho pare de existir. Você não para perceber que você é o responsável por aumentar o seu coeficiente emocional para que você consiga, junto com a sua razão, saindo do julgamento da situação de você e do outro, sem querer encontrar um culpado, acabar com esse gatilho. Oi, Lala, bem-vinda, meu amor. Um beijo. Então, vamos lá. E aí isso aqui é muito legal, ó. Quando nós nos deixamos ferver, a gente tem aquilo que se chama sequestro do neocórtex. Passamos então a ser comandados somente pelo sistema límbico, ou seja, pelas nossas emoções. Quando tem um gatilho, o que acontece? Não é no nosso córtex pré-frontal
que nós fazemos essa análise do que sentimos junto com o que pensamos e conseguimos ter uma percepção de mundo e podemos trabalhar sobre ela, quando tem um gatilho muito forte de algo que já está muito, o software, né, já está ali muito instalado, foi o que eu falei da minha situação com meu marido de ontem, né? O que acontece? Você não para pensar, você não baixa a bola, você simplesmente sequestra o seu cérebro límbico, sequestra o seu neocórtex, sequestra lá o seu cérebro racional e você age em cima do límbico, do seu sentir, da sua emoção, tá? E aí sim, a gente se comporta como Van Gogh, a gente não se comporta como Oscar Wilde, que diz, né? Não quero estar à mercê das minhas emoções, quero usá-las e aproveitá-las, dominá-las, usá-las a meu favor, né? E isso é uma pessoa que já tem um coeficiente emocional alto, ok? A gente não está falando de sucesso, tá, gente? A gente está falando de felicidade. A gente está falando de estado de graça. A gente está falando de paz. Eu posso ser uma pessoa de sucesso, renomada e ter um baixo coeficiente emocional. Eu não vou ser feliz. E o que a gente está falando aqui para você é: não se deixe sequestrar pelas suas emoções, tá bem? Então, vamos lá. Sabe, aquele chefe, aquela pessoa que mexe com você, que você teve uma forte experiência emocional, que te causou algum tipo de trauma, né? E essa situação na casa, no pai, no marido, na relação afetiva, essa situação que te causou uma experiência muito forte emocional, que te causou um trauma, ela gera em você um gatilho, ok? Existe ali um gatilho emocional, tá? Então, esse gatilho emocional faz com que o nosso corpo saia do prumo, uma onda de adrenalina é jogada no nosso corpo, os nossos batimentos aumentam, vão para cima de 100 batimentos por segundo, né? O batimento médio de uma mulher é 80, do homem é 70, e aí quando o seu córtex neofrontal é sequestrado pelo límbico, pelas emoções, o que acontece? Seu coração dispara, né? Um monte de adrenalina vai sendo jogada no seu corpo, você vai sendo inundado por uma angústia, e aí é nesse lugar que a gente entra no processo do vitimismo ou, né, daquela pessoa que controla e manipula o outro, tá? Ou eu sou o dependente ou eu sou o codependente. É no cérebro límbico que se dá toda essa confusão emocional. Quanto mais eu vou sofisticando o uso do meu córtex o neocórtex, desculpa, a gente vai sofisticando essa máquina, a gente vai sofisticando a nossa capacidade de sentir e pensar, e aí a gente não cai mais nesse tipo de armadilha, tá bom? Eu não vou entrar muito mais em detalhes sobre isso, acho que a gente já entendeu. O que eu quero falar com vocês é sobre como identificar esses gatilhos, tá? E como a gente vai, qual é o nosso passo a passo. Anota aí. Primeira coisa, gatilho. Como a gente falou, o que é um gatilho? O gatilho é uma situação que você viveu no passado, que te causou um trauma, que te causou uma marca, e aquilo fica ali como se fosse uma feridinha com uma casquinha, né? Quando acontece uma situação XPTO, é como se alguém fosse lá, arrancasse a casquinha, dói, dá aquela dor, e você grita, e aí nesse momento você está sequestrando, né? O cérebro límbico está sequestrando então o seu cérebro racional. Primeira coisa que você precisa fazer é perceber, faz uma listinha aí das pessoas que te dão gatilhos. É verdade, é preciso ligar o gatilho emocional para lidar com o padrão, é isso aí. Então, a primeira coisa que eu preciso perceber é quem são as pessoas que mais me dão gatilho, que mais fazem com que eu perca o controle e que o meu cérebro límbico tome conta do meu cérebro racional, não onde eu fico doida, né? Primeiro isso. Quais são as pessoas? Depois, quais são as situações? Porque tem situações específicas que também sequestram o seu cérebro racional. Que tipo de coisas? Por exemplo, tem pessoas que não podem ver uma injustiça.
que o cérebro límbico delas sequestra o neocórtex e às vezes elas se colocam até em perigo, sem parar para analisar, vão lá se meter, né, ver um homem agredindo uma mulher, aí já se mete, às vezes pode até morrer ali no meio, em vez de ligar. O que o cérebro racional faz? Vai, liga para a polícia, chama alguém, não vai se meter no meio da briga, porque você pode se ferir junto. Mas se aquilo é um gatilho para você, você pode se meter ali no meio, não usar a sua razão por conta desse sequestro emocional, tá? Então, quais são as pessoas e quais são as situações que mais geram gatilho emocional para você? Depois, quais são as emoções ou a emoção que você sente quando dispara o gatilho? O que você sente? Raiva, nojo, medo, ansiedade, desprezo, depressão, apatia? O que é que dispara em você? Qual é a emoção? Por isso a gente precisa ter o repertório. Por isso que a gente precisa saber dar nome às emoções. Depois, qual o motivo? Pensa um pouquinho, né, no que pode estar fazendo esse disparo, esse gatilho. Será algum choque de valores? Será que é alguma crença que está a ser desrespeitada? Está associada a alguma experiência passada? Então, gente, o motivo está sempre ligado a isso. Ou a um choque de valores, né? Ou a alguma crença sua que está sendo desrespeitada, né? Ou a alguma experiência do passado, tá? Então, quando eu falei aqui, por exemplo, a experiência do passado, uma mulher que já sofreu violência doméstica, aí vem uma mulher sofrendo violência doméstica, ela vai lá e se mete, né? E às vezes sobra para ela, né? Então uma mulher ou um homem que já foi traído, aí sabe lá que o amigo está sendo traído, vai lá e conta. Às vezes o amigo fica contra a própria pessoa, vai continuar com a mulher e você que fica mal na história. Porque você agiu emocionalmente. E o gatilho foi acionado, né, por uma emoção que você sentiu, que era, né, o quanto você ficou decepcionado, triste, magoado por aquilo ter acontecido com você. E aí você vai lá e, por conta dessa experiência passada, você se mete na situação. Depois, né, então a gente entendeu qual é o gatilho, que vai indicar qual é a pessoa ou as situações que ativam esse gatilho. 2, identificar a emoção ligada com aquele gatilho. 3, qual é o motivo, se é choque de valores, se é alguma crença ou alguma experiência do passado. E depois você precisa de um plano. Que plano é esse? Um plano para evitar que esse gatilho dispare ou para reduzir a carga emocional, tá? Então, só de você racionalizar, você já vai começar a tirar a energia desse gatilho, tá? Então, quando os gatilhos emocionais são muito intensos, quanto mais intensos, mais eles eliminam sua parte racional. Então, você escrever sobre isso, dizer quais são os motivos e se propor a colocar um plano e dizer assim, quando isso acontecer, quando o meu pai gritar comigo e que eu sentir que eu estou sendo desrespeitada e quando eu sentir medo, né? Isso acontece porque quando eu era pequena eu via o meu pai muito grande, aquilo me causava um grande medo e eu me escondia. Agora, qual é o meu plano? Agora eu vou olhar para ele de igual para igual e dizer, pai, eu te respeito, você é meu pai, mas você não pode fazer isso comigo, né? Então pode ser que você não consiga fazer isso da primeira vez, mas ao escrever você está reprogramando e usando o seu cérebro, né, racional, usando o seu neocórtex para reprogramar uma informação, tirando ela do automatismo, para impedir justamente que o cérebro límbico sequestre o cérebro racional. Por quê? Porque como você não tem uma sentença lá no cérebro racional, como você não tem uma percepção no cérebro racional sobre o que fazer, ele facilmente é sequestrado, quanto mais intensa for a emoção, tá bem? Se você não tiver autocontrole nenhum, né, sobre isso, você precisa pedir ajuda a alguém que te ajude a montar o plano.
eu não consigo, eu fico tão apavorada com essa situação que eu não consigo nem montar um plano. Não consigo nem montar um plano para isso. E aí você então pede ajuda a alguém que possa te ajudar a escrever esse plano. E aí você vai refletir sobre esse plano, trazer esse plano para o seu racional, tá bem? E eu vou dar aqui um exemplo, tá bom? De gatilhos emocionais, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma história de uma pessoa que tem o coeficiente emocional elevado. Gente, tá bacana? Eu vou só fazer isso aqui. Desse gatilho, tinha mais coisa que fica pra amanhã. Tá bom? Tá legal? Vocês estão acompanhando e aí estão fazendo as anotações, tá sendo bacana? Então vamos lá. Vou contar a história aqui do Pedro, tá? Pedro é primo do Bruno e também vai a todos os convívios familiares. Ele se sente afetado por esse primo, tá? Esse também é um gatilho emocional para ele. Pedro tem a consciência de que esse primo o afeta, em que o altera emocionalmente, e sabe que isso não é uma forma de sentir, pois só o prejudica psicológica e fisicamente, ok? Para que esse gatilho emocional deixe de afetar e não aconteça o mesmo que sempre acontece antes, que é o descontrole emocional dele, ao chegar a casa, depois de um momento familiar, lembrando-se de que esse primo estava a afetá-lo, decide pegar num papel e numa caneta e faz um exercício dos gatilhos emocionais. Então vamos lá. Imagina que Pedro está fazendo o exercício dele. Ele diz lá, gatilho, quando meu primo Bruno começa a falar. Então ele já sabe que quando o primo começa a falar, já é o gatilho. Qual a emoção que ele sente? Qual a emoção que o Pedro sente com relação ao Bruno? Raiva, irritação e algum desprezo, tá? Então ele já sabe que a emoção é essa. O gatilho é quando o primo abre a boca para falar. A emoção é raiva, irritação e desprezo. Qual é o motivo? Pensando no discurso que o primo costuma ter, se apercebe que quase sempre fala com orgulho de como conseguiu dar a volta às situações, de como também enganou os outros no trabalho e de como traiu todas as suas namoradas anteriores. Também está sempre a reforçar que esse é um mundo onde cada um tem que se desenrascar, que não podemos confiar em ninguém e que vale tudo para conseguir aquilo que queremos. Fazendo uma pequena introspecção, Pedro se apercebe de que ele está a chocar contra dois dos valores principais dele, que são, nomeadamente, honestidade e entreajuda. Esses dois valores que regem a vida de Pedro. Então ele acredita que deve ser honesto com os outros, já que essa é a base da confiança, e que ajudando uns aos outros conseguiremos chegar mais longe, ultrapassar as dificuldades e unirmos-nos. A separação apenas gera conflito, e o primo dele vai completamente contra esses dois valores, daí sentir raiva, irritação e também desprezo. Lembra que numa aula do Terapeuta Master eu disse que nem sempre aquilo que nos incomoda no outro é o que tem na gente? Lembra disso? Eu falei, porque isso, gente, isso é um lugar tão comum. É um lugar tão comum você achar que o que é um julgamento muito do raso. Você dizer assim, se você está incomodado com fulano, é porque o que fulano tem em você. Não é bem assim. Não é bem assim. Ok? Por quê? Porque o que tem em fulano pode ser um choque de valores. Pode te lembrar alguém que te machucou. Pode lembrar uma situação que você passou que te feriu. A pessoa pode ter um rosto parecido com alguém, assim, do nada. Você olha pra pessoa, do nada, você fala assim, não gosto dessa pessoa. Às vezes, ela lembra alguém que te maltratou. Gente, vamos sair desse lugar comum, ok? Vamos sair desse lugar comum. Pode acontecer de eu me incomodar com alguém que parece comigo? Pode, mas isso não é uma regra, tá? Isso é uma regra para te trazer culpa, para botar uma justificativa, mas não tem nada a ver, tá? Então aqui tá muito claro que pro Pedro, né, o Bruno é um choque de valores. Ele tem uns valores e Pedro tem
totalmente diferente do Bruno. E aí qual é o plano dele, né? Então por isso é que ele tem desprezo, raiva e irritação pelo Bruno, pelo primo. Qual é o plano? Como se verifica pelo comportamento... Aí ele escreve, né? Como se verifica pelo comportamento do primo do Bruno, aquilo que ele diz é verdadeiro para ele, é sua crença. São os seus valores. Não posso obrigá-lo a mudar só para igualar a minha visão. Por isso, vou utilizar duas abordagens. Então ele faz esse esquema na cabeça dele. No próximo encontro, falo com ele e digo-lhe que eu, provavelmente, outras pessoas da família não gostam daquele tipo de discurso e que queremos que ele haja com harmonia, em um bom ambiente e que devemos nos respeitar e falar de assuntos que não causem tanto choque, que não sejam tão polêmicos. E aí depois ele coloca, caso a abordagem acima não funcione, em vez de tentar ganhar a discussão, eu vou lembrar-me de que eu estou a me sentir alterado, pois ele estará a chocar contra dois dos meus valores principais e devo afastar-me da conversa e falar com outros membros da família, deixando que ele se desgaste sozinho. Através dessa técnica, Pedro conseguiu ganhar a percepção e o controle maior sobre o gatilho emocional, que antes o impedia de agir de forma racional. Ponto. Então lembra que a gente falou? Sentir e pensar a forma como eu percebo o mundo. Pedro acabou de transformar a forma como ele sente o mundo, tá? E aí a gente tem a visão de João. João é o outro primo deles, tá bem? João tem um coeficiente emocional reduzido. E aí eu vou ler aqui a historinha do João para você. Algumas vezes por ano, a família do João junta-se para fazer o almoço e jantares. João não é a melhor das pessoas para se relacionar, tendo em conta as suas reduzidas capacidades na área de relacionamento interpessoal, mas dá-se minimamente com as pessoas. No entanto, existe um primo que o tira do sério. Cada vez que o primo aborda certos temas, o nível de estresse de João começa a aumentar exponencialmente. Toda a sua fisiologia muda. Para uma tensão cada vez maior, ele não aguenta ficar perto do primo. Como suas capacidades na área de gestão de estresse e resistência ao impulso são reduzidas, é comum que João e Bruno discutam, gritando um com o outro, ou em quase todos os encontros da família. Chega a um ponto em que apenas o fato de se lembrarem do primo, já mexe com ele, ele se sente altamente emocionalmente alterado. O primo é um gatilho emocional do João. A sua presença, atitudes e comportamentos trazem o pior do João. Nessa altura, ele não consegue racionalizar e explode facilmente com o primo, acabando quase sempre com as reuniões da família e tudo fica muito pesado. No entanto, por não ter a consciência do que é um gatilho emocional, que o primo é um gatilho emocional e de como se controlar, esse tipo de resultado acontece. Significa que João e Pedro têm valores parecidos. Percebe? João e Pedro têm valores parecidos. Por isso, o comportamento de Bruno incomoda os dois. Só que Pedro, por ter um coeficiente emocional mais alto, ele consegue usar a sua razão para não ter o seu cérebro sequestrado, né? O seu neocórtex sequestrado pelo seu cérebro límbico. Gente, eu sei que foi uma aula, né? Eu acho que foi um pouco demais, talvez, né? Mas eu espero que tenha colaborado para vocês entenderem o que é uma gestão profunda das emoções. Não adianta você querer achar que você vai mudar a sua vida, né, sem trabalho. Sem você trabalhar sobre você, sobre sua forma de pensar, sua forma de agir. Não tem como você ganhar qualidade de vida sem você aprender a se conhecer. Eu tô trazendo pra gente aqui a questão do autoconhecimento de uma forma muito prática. É trabalhar, tem que pegar um caderno, tem que encontrar as técnicas, tem que chegar lá e analisar. E isso, olha aqui, presta atenção, terapeutas que estão aqui. Meu Deus, gente, isso é ferramenta de trabalho que eu tô entregando pra vocês aqui. É ferramenta de trabalho, tá? Você usa isso no seu consultório, criatura de Deus. Encontra com o seu paciente, faz o passo a passo, entende?
Vai lá entender qual é o gatilho, qual é a emoção, qual é o método e traça o plano. Tá? Então, ó, só nisso aqui, gente, eu já dei uma técnica de trabalho para vocês. Isso é uma técnica de trabalho. Você pode usar dentro do seu consultório. Você pode usar com você, você pode usar com seus filhos. Imagina você, seu filho vindo da escola com um conflito. Imagina seu filho vir da escola com um conflito, com um coleguinha, e você faz esse mapeamento com ele, né? Faz esse mapeamento com ele. Ah, Gel, mas meu filho não sabe dizer as emoções. Compra esse livro aqui, gente. Compra o Emocionário. Faz todo o ciclozinho com seu filho. Vai ajudar ele a entender aqui, ó, a trilha, né, dos sentimentos. Sabe? Você tem, gente, a gente tem livraria, tem livro, tem, sabe, literatura, corre atrás. Corre atrás. E tem mais. Além disso, vem pro Cura 360. Vem, eu tô só botando aí, né, no ar. Vem aí o Cura 360. A gente vai fazer tudo isso dentro do Cura 360. Porque, gente, qual é a metodologia da GEL? Eu não posso aplicar uma coisa que eu não apliquei em mim. Então, todos os exercícios, tudo é explicado num passo a passo maravilhoso. E você aplica em você, depois você aplica no seu assistido. Ou nem aplica, ou usa na sua vida. Tá? Eu acabei de entregar para vocês uma técnica. Essa técnica é uma técnica de inteligência emocional. A gente chama isso, né, de terapia cognitiva e programação neurolinguística. Tudo isso para trabalhar junto com o cérebro emocional e o cérebro racional. Então, gente, alguém me dá irca. Tem uma pessoa que me dá horror. Eu tenho horror a essa pessoa. Para perceber. Essa pessoa é um gatilho, certo? Se você tem horror a alguém, ela é um gatilho para você. Se você tem horror, por que que agora eu tenho que pedir para participar aqui na live? Não entendi, Fafá. Não entendi. Você quer participar? Não entendi. Me explica aí, mulher. Então, primeira coisa que você vai ver, se alguém te incomoda, ela é um gatilho para você. Aí você tem que entender, né? Qual é a emoção que você sente com relação a isso? É raiva, é medo? O que é? O que é que te causa? Nojo? O que essa pessoa te causa? Depois que você entende o que te causa, você vai descrever os motivos. O porquê que te causa isso. Qual o comportamento que aquela pessoa tem que te causa isso. E aí você vai tentar entender se isso se choca, né, com valores, se isso te remete a alguma experiência, se isso se choca com o seu sistema de crenças. Depois que você entende isso, você monta um plano, né? Você vai lá e monta um plano para desarmar esse mecanismo. Você pode ser sincera com a pessoa e dizer, olha, eu não curto isso que você fala, vai de encontro com o que eu sinto, mas eu não quero discutir com você. Então vamos tentar deixar as coisas assim, você não precisa falar sempre disso, você pode se comportar de outra forma. Ou, isso sendo uma pessoa que você tem que conviver, sendo uma pessoa que você não tem obrigação nenhuma de conviver, você se afasta. Você precisa montar um plano. Você precisa montar um plano. Ah, é porque fica aparecendo para nós. Não tem que pedir não, é isso, eu acho que fica automaticamente, né? Acho que fica automático, mas vocês não precisam pedir não, tá bom, gente? Isso é alguma configuração aí do Instagram, tá? Ficou entendido, gente, esse caminhozinho aí da gente não deixar mais o nosso cérebro límbico sequestrar o nosso neocórtex? A Fafá falou aí que quando eu entro parece mensagem para solicitar. Quando faço isso, comento aqui, não aparece, é sobre o Instagram. Ah, sim, mas é isso. Deixa pra lá, não ignora, porque não é nada, não foi nenhuma configuração que eu fiz, não. É alguma coisa mesmo do Instagram. Pra encerrar, né? Pra encerrar, vamos lá. Eu vou abrir aqui, cadê? Onde estão meus negócios? Ah, tá aqui. Vamos pegar uma cartinha aqui pra gente encerrar a nossa reunião.
Vamos pegar aqui uma cartinha para encerrar nossa reunião. Vamos lá. Eu vou abrir o Mandalas Energéticas, uma cartinha aqui para você levar uma frequência para essa semana. Se você curtiu o conteúdo, comenta na nossa live quando ela estiver lá no ar. Ajuda a gente, né, a fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bem? A gente precisa muito que vocês colaborem aí levando essa palavra para mais pessoas, levando a nossa mensagem, tá bem? Então vamos lá. Eu vou pegar a carta número 6. A carta que saiu pra gente foi transmutação, mistério, regeneração. Então, vamos ler essa carta. Ela é muito poderosa e muito bonita, né? Então, vamos lá. Deus exerce a vontade criativa e consciente para se regenerar com determinação. Deve exercer a vontade criativa e consciente para se regenerar com determinação. Então, quando a gente fala aqui, né, de olhar para uma crença, de olhar para um gatilho, compreender como tudo isso se dá, qual é a nossa emoção, qual é a nossa motivação e traçar um plano, é exercer uma vontade criativa consciente para nos regenerarmos. Isso é muito legal. Essa mandala pede que se abra planos mais sutis para a transformação, transmutação e regeneração do seu eu interior, do seu ser. Tem que assumir a transformação com muita força para recuperar as ilusões, o amor e acreditar numa nova fase em sua vida. Está associada a Plutão, planeta da transformação, que afeta sua consciência, a necessidade de poder e de controle. Tem também grande energia transformadora, criativa, curativa e regeneradora. Deve ter atenção às ambições, à arrogância e ao ego. Tem uma coisa que eu venho falado muito e que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Uma pessoa muito introvertida, que não se coloca no mundo, ela é uma pessoa, no fundo, muito orgulhosa. Ela acha que as pessoas nem merecem ouvir o que ela tem a dizer. Não, nem vou falar. Elas se fecham em si mesmas, ficam ensimesmadas, né? Então, pode ser que o que você diga, alguém não escute. Pode ser que ao traçar um plano e tentar fazer uma mediação com uma pessoa que vem colocando e gerando gatilhos em você, pode ser que essa pessoa também não te escute. Mas você fez um movimento de humildade, de tentar transmutar aquela situação, né? Trazendo a verdade, trazendo aquilo que você sente, trazendo a questão dos teus valores, das tuas crenças e da tua experiência. E você tem esse direito. Então, tome posse dessa energia da transmutação, dizendo que eu devo me responsabilizar por toda essa mudança, eu devo me responsabilizar e ativando cada vez mais esse cérebro neocórtex, esse cérebro racional, que é quando a gente fala, né, nos nossos corpos, a gente tem lá o nosso mental superior. O nosso mental superior, ele é provido de razão e sabedoria, que está conectada justamente com a nossa parte mais espiritual, mais conectada com o divino, né? Então, que a gente possa transmutar essas baixas energias, essas baixas frequências, energia de raiva, de medo, de tristeza, de dependência emocional, para que a gente possa estar cada vez mais perto, né? De nos espiritualizarmos, de sermos pessoas mais transcendentes, que a gente possa transcender a todas essas questões que nos incomodam no dia a dia e que a gente possa colaborar de fato para que o nível consciencial mude, para que a gente possa ir para outros lugares um pouco mais confortáveis e felizes, satisfatórios para todos nós, tá bem? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês, tá bem? Até amanhã aqui no Meditando com a Gel. Beijinho, meus amores, beijo de todo o coração, fiquem com Deus.